queridos amigos e amigas, muito amadas irmãos e irmãs no Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos para o nosso momento devocional de hoje, quarta-feira, dia 26 do mês de agosto. Sou o pastor Eliel Radins, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Paróquia Redentor de Vitória, Espírito Santo, e que Deus assim nos abençoe nesse momento de leitura da Palavra de Deus e também breve meditação sobre ela. O texto de hoje é o texto de Jó, capítulo 36, do versículo número 5 até o versículo 15, onde diz assim: Como Deus é poderoso, Ele não despreza ninguém, Deus sabe todas as coisas. Ele não deixa que os maus continuem vivendo e sempre trata os pobres com justiça. Deus protege os homens corretos, deixa que eles governem como reis e assim tenham uma alta posição para sempre. Mas se alguns são presos com correntes ou são amarrados com as cordas dos sofrimentos, então Deus lhes mostra que isso é por causa do que fizeram, que é o castigo pelos seus pecados e pelo seu orgulho. Deus faz com que escutem os seus avisos e manda que abandonem o pecado. Se obedecem a Deus e o adoram, então têm paz e prosperidade até o fim da vida. Mas se não se importam com Deus, então morrem na ignorância, atravessam o rio e entram no mundo dos mortos. Aqueles que têm um coração perverso guardam raiva, e mesmo quando são castigados, não clamam pedindo socorro. Desonram o seu corpo entre si e morrem em plena mocidade. Mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Tem um ditado que diz que Deus ele chama pelo amor ou pela dor, né? O sofrimento, claro, nunca é algo bom nas nossas vidas. Todos nós, todo ser humano quer evitar o sofrimento e, claro, a gente também não deseja ele para ninguém. Mas é fato que ele faz parte da nossa existência, ele faz parte da nossa vida. Cedo ou tarde, não tem ninguém que não passe por algum momento de dor e de sofrimento. Mas é importante a gente lembrar que isso, apesar de não ser bom, pode até ser útil. Quantas pessoas que sentem-se assim muito autossuficientes, né? Não tiveram ainda que dobrar os seus joelhos diante do sofrimento e confessar que eram pessoas fracas e que precisavam de ajuda. Quantos ainda não invocaram a ajuda de Deus e perceberam pela ação de Deus que são fracos, que são totalmente dependentes dele? Muitos ainda vivem com essa soberba. Até o sofrimento, então, ele tem, claro, o seu lado bom. Graças a ele, muitos percebem como Deus atua em cada situação. Isso a gente pode perceber também na nossa vida, na vida daqueles que nos cercam, daqueles que nós conhecemos. Quando o sofrimento vem, muitas vezes erguemos os nossos olhos. Quando tudo vai bem, eles ficam sempre olhando aqui para baixo. E todos, sem exceção, dependemos de Deus. Não existe ninguém que não dependa de Deus. A pessoa pode até achar que não, pode até não reconhecer isso, só que isso não muda nada. Na verdade, mesmo ela não reconhecendo que depende de Deus, ela depende. Então, os sofrimentos e as aflições nos lembram que nós temos essa fragilidade. Lembra que nós somos frágeis e que nós não temos solução para o nosso problema. A morte, por exemplo, quem não sofre com ela, né? Quando a morte vem, sofre antes dela, em caso de doença terminal, e só Jesus pode dar a vitória sobre ela. Alguns dizem que tem solução para tudo, menos para a morte. Vejam, em Cristo temos solução até para a morte. Jesus a venceu. Ele é o único que pode trazer solução para esse problema.
Deus, ele não se alegra, irmãos e irmãs, com o sofrimento de ninguém. Quando Deus criou o ser humano, ele não criou o ser humano para isso. Ele não criou o ser humano para sofrer, mas nos criou para que sejamos felizes. Mas, infelizmente, todos estamos sujeitos aos sofrimentos por causa do nosso pecado. Mas lembrem-se, até mesmo neles Deus está nos ensinando. E sejamos sempre humildes e, acima de tudo, confiemos nele em qualquer situação. Seja na alegria, seja na dor, confiemos que Deus sempre estará conosco. Amém. Oremos. Ó Deus, ajuda-nos nos momentos de sofrimento, que possamos aprender, que possamos enfrentá-los com o coração cheio de fé em Ti e na certeza de que estás sempre do nosso lado. Amém. Queridos irmãos e irmãs, fiquem todos com Deus e assim até a próxima oportunidade, se Deus quiser.